recebemos aqui no Conexão o pastor Boaz, que é missionário e tem chamado a atenção pelo trabalho de evangelização realizado em diferentes espaços públicos e sociais. Boaz, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito boa noite, a gente agradece e queremos agradecer a Deus pelo espaço, né? Para a gente poder falar um pouco daquilo que Jesus faz e tem feito em nossas vidas e na vida do povo que tem recebido essa mensagem. Para a glória de Deus. Perfeito. Boaz, conta pra gente como nasceu o chamado para evangelizar ambientes como baladas e presídios. Conta pra gente. Na verdade, esse chamado ele ardeu no nosso coração em 2018, ali quando Deus fez um resgate específico na minha vida. E aí a gente começa a conhecer Jesus, começa a conhecer o Evangelho e a gente vê a carência e a necessidade que há de fazer esse evangelismo, né? Ir em lugares onde pessoas, onde muitos evangélicos não conseguem ir, né? E ir em ambientes onde as pessoas não têm força mais para buscar uma ajuda, um recurso, digamos assim, espiritual, né? Porque a gente acredita muito que o ser humano ele começa na espiritualidade, né? E tem várias pessoas que estão dentro ali de um baile funk, dentro de uma balada, dentro ali, naqueles becos, vielas, dentro do cárcere, né, ali incluso no meio daquelas facções criminosas, e aí Deus nos capacita e nos leva a esses ambientes onde a gente consegue transmitir uma palavra de Deus para a vida deles, e ali acontece muita coisa, são transformações, pessoas que abandonam o último copo de cachaça, abandonam o último baseado de maconha, abandonam a última carreira de cocaína, vários traficantes ali dentro do complexo penitenciário de Pedrinhas abandonam a facção, abandonam a pistola, né, abandonam o tráfico de droga, e eu tenho certeza que com isso o reino de Deus só cresce e o nome do Senhor Jesus literalmente é engrandecido. Agora conta pra gente qual foi a experiência mais marcante que você viveu durante uma missão. Cara, eu acho que foi lá no Botafogo do Anil, tava tendo um baile funk lá, e o pau tava quebrando lá, a gente chegou lá por volta de umas 2 da manhã, e aí eu tive a oportunidade, como a gente sempre tem, o Alex XT, que é um dos produtores de baile funk aqui em São Luís, sempre nos dá essa oportunidade, e aí a gente tava pregando, a cantora, a Lidiane Martins cantou, foi uma bênção. Quando a gente tá saindo do Botafogo, lá vem ela aos prantos, né? Deus e tal. Falei, que foi, minha irmã? Ela falou, meu Deus, Jesus falou comigo e tal. E ali, ela estava já fazia uns 20 dias afastada do caminho do Senhor. Ela tinha uma obra em algum interior daqui, que agora eu não vou lembrar o nome. E ali, através da palavra, do louvor, o Espírito Santo, que está em todo lugar. E a Bíblia diz que onde a gente chega, a manifestação dele é real. E ali o Espírito Santo tocou na vida dela e ela se reconciliou. Um pedido que ela me fez foi só para não ser filmada. E a gente respeitou, e ali ela se reconciliou com o Senhor Jesus e foi para a casa dela. E eu creio que ela está firme, né, até hoje, para a glória de Deus. Essa foi... Assim, são várias experiências, mas essa marcou muito a minha vida, porque foi algo assim que a gente viu o desespero daquela mulher querendo buscar Jesus e não tinha força. Agora conta pra gente como que as pessoas costumam reagir quando você entra numa balada ou num presídio, como que elas reagem a isso? Na balada, hoje as pessoas acham estranho, né? Porque é muito complicado você assimilar e associar um cara de terno e gravata, umas irmãs de vestido, outro com violão, 2 ou 3 vindo filmando atrás, e as pessoas, até o cérebro dela assimilar aquela situação, né? Entender, eles ficam se perguntando, mas as pessoas ficam impactadas, porque eu te digo com conhecimento de causa, eu acredito que numa balada, eu acredito que 35% daquele povo que está ali, todos desses 35% já foram um dia evangélicos, já experimentaram do evangelho e estão ali afastados, sem força para poder sair. Então, a maneira que as pessoas nos recebem é com uma cara de espanto, mas logo depois a gente tem uma direção do Espírito Santo e eles acabam recebendo, levantam as mãos, adoram, buscam, choram e acreditam muito naquilo que a gente prega lá.
Que legal. Agora conta pra gente o que motivou a criação do projeto Jesus Mais Gratidão. Jesus Mais Gratitude. Gratitude. É na íntegra, né, que é para falar. Pode na falar. Verdade, eu vivi muitos anos da minha vida no mundo do crime e quando eu saí do cárcere, né, eu tive uma experiência com o Espírito Santo lá dentro e quando eu saí, Deus colocou essa obra no meu coração e se for pro ar é melhor ainda, essa parte que eu vou falar agora. E aonde eu mais apanhei foi dentro da igreja, né, aonde a gente é mais discriminado, aonde a gente é mais rejeitado, infelizmente, na maioria das igrejas é assim. E aquilo gerou uma revolta dentro de mim, mas uma revolta, vou dizer assim, uma boa revolta. Porque eu não fiquei falando de igreja A, de igreja B, de igreja C. Eu me levantei e eu acredito que eu não vou mudar o mundo, mas eu tenho certeza absoluta que eu vou conseguir alcançar e já consegui alcançar muita gente para a glória de Deus. Então, esse foi um dos motivos que me levou e me leva a acreditar e aí por onde a gente vai, em baile funk, presídio, enfim, praças, tudo isso. E quais são os principais objetivos das pregações realizadas nas praças públicas? O principal objetivo é fazer as pessoas entenderem que existe uma vida após a morte, que existe o céu e que existe o inferno e que a Bíblia nos orienta, inclusive nos evangelhos, a Bíblia fala mais sobre o inferno do que o céu, para mostrar o perigo que é o ser humano ir para lá. Então eu acredito que o nosso principal motivo é fazer as pessoas entenderem isso, né? Que existe o céu e existe o inferno e existe uma vida após essa vida aqui. E que o único caminho, o único, a Bíblia diz que o único intermediador entre o homem e Deus se chama Jesus. Com certeza. Agora, Boaz, conta pra gente como é que funciona o trabalho de evangelização dentro dos presídios. Então, dentro dos presídios é assim, a gente tem não é de qualquer jeito, né? A gente tem um cadastro, tem uma carteirinha, né? Ela tem um prazo de validade de 2 anos e o trabalho dentro do presídio ele é mais árduo. Por quê que ele é mais árduo? Porque lá tem pessoas que realmente eles não querem Jesus de nenhum jeito. Tu entende? Só que você não está ali para convencer ninguém. Porque nem eu e nem ninguém tem esse poder para isso. Nós estamos ali para transmitir aquilo que o Espírito Santo fala ao nosso coração. E Jesus é assim. Jesus aceita ele quem quer. Ele não obriga ninguém. A Bíblia diz que não é por força e nem por violência, né? E Jesus é o ser mais extraordinário que o ser humano pode conhecer. Por quê? Porque ele respeita a tua decisão. Então, pregar dentro dos presídios se torna mais desafiador pelo coração endurecido. Por pessoas que estão ali faccionadas, que já ceifaram muitas vidas e o diabo colocou na cabeça deles que eles não têm mais jeito. Não tem. Porque se a gente for colocar homicida por homicida, então a gente tem que pegar quase a metade da Bíblia e rasgar, porque Paulo matou gente demais. E ele ainda foi pior, no meu conceito, né? Porque ele matou crente. Então Paulo não matou qualquer um, Paulo matou crente, que se torna, para mim, ao meu ver, pior. Então, se Jesus alcançou Paulo, e Paulo foi o discípulo por excelência, que é o único discípulo que tem a ousadia de dizer, seja meus imitadores como meu filho Jesus. Foi o cara que mais escreveu, foi o cara que mais pregou, entendeu? Era um cara de família rica, né? Daí a história de Paulo, ela quebra muitos protocolos absurdos, e desculpa a palavra, um pouco chula, mas eu tenho que falar, idiotas, que algumas pessoas no evangelho pregam. Então, porque matou, porque fez isso, meu amigo, Jesus veio para todos. Entendeu? Então, a restauração, o evangelho ele tem poder de transformar vidas e o evangelho ele tem o poder de transformar mente, coração. E aí eu acredito que o evangelismo dentro do sistema penitenciário ele se torna um pouco mais duro pelo coração de muitas pessoas que vivem no mundo do crime, está muito endurecido em relação a isso. Isso é verdade. Agora conta pra gente quais são os maiores desafios, assim, pessoais mesmo, que o senhor enfrenta ao levar a palavra de Deus para ambientes considerados difíceis. O meu maior desafio, Sim. o meu maior desafio como pessoa? Como pessoa, pessoal. Como pessoa
é na íntegra também, né? É olhar todo dia no espelho da minha casa e ver que eu sou um cara falho pra caramba. Eu olho no espelho todo dia e vejo que eu não sou nada. As pessoas às vezes olham a gente pregando, olham a gente falando, e às vezes a gente se veste numa roupa dessa, mas quando a gente tira essa roupa, a gente é um ser humano normal, que sente paixões, que sente frustrações, que sente emoções, que sente desânimo, que sente vontade de muitas vezes parar, que sente vontade de muitas vezes desistir. E talvez você possa me perguntar, pastor, mas agora você estava falando de fé, mas eu estou falando de humanidade. Só que é o seguinte, tem um texto que eu carrego no meu coração, muito forte. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se Deus deu o melhor dele, a gente também tem que dar o melhor da gente. Então, eu acredito que o meu maior desafio é olhar para mim e ver que eu sou uma pessoa extremamente limitada e totalmente dependente de Deus para tudo nessa vida, porque se não for Ele, você pode ter certeza que as coisas não andam. É verdade. Agora eu gostaria de te pedir que deixasse uma mensagem para as pessoas que estão passando por momentos difíceis e buscam a esperança. Aquela câmera ali, né? A mensagem que eu deixo é essa. Deus, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente nos momentos de angústia. Porque a nossa vida, em alguns momentos, ela é feita de angústia. E eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, que a partir de hoje a tua vida e a vida da tua família nunca mais será a mesma. Eu quero declarar sobre a tua vida e sobre a vida da tua família, se você tem alguma pessoa na droga, alguma pessoa no cárcere, alguma pessoa enferma, eu quero declarar em nome de Jesus, que o nome do Senhor Jesus, Ele tem poder para ir agora visitar o teu ente querido, visitar a tua casa e a tua família e Deus restaurar tudo pelo nome que há no Senhor Jesus, porque esse nome é acima de todo nome. E a Bíblia diz que naquele grande dia, toda língua confessará que o nome do Senhor, literalmente, é o único nome que está acima de todos os nomes dessa terra. Não tem o cara com mais seguidor, não tem o cara com mais views, não tem o cara com mais visualizações no story. Jesus é o único que tem poder de transformar nossas vidas em tudo. Amém. Amém? Boaz, muito obrigada pela sua presença e por trazer a palavra de Deus pra gente aqui hoje. Amém. A gente que agradece. Deus abençoe o dono dessa emissora, as pessoas que participam. E esse espaço é muito importante porque a rede social é uma arma muito poderosa e que a gente tem que usar ela também para benefício do reino e benefício do próprio, as pessoas, do próximo. E as pessoas, elas usam muito a rede social para mostrar pornografia, para mostrar crianças de 15, 16 anos se rebolando, se requebrando, para mostrar jovens de 15, 16 anos ostentando armas de fogo em nome de facções. E eu quero que toda essa televisão e todo mundo que faz parte da rede social ceda esse espaço, não só para mim, porque tem outros pastores que fazem coisas muito mais brilhantes do que eu, muito maiores do que eu tenho certeza que esse espaço é um espaço onde Deus reservou para que vidas sejam alcançadas e para que o nome do Senhor seja proclamado aonde vocês alcançarem nesse estado do Brasil e no mundo também. Amém? Amém. Muito Deus obrigada. abençoe.